4 semanas, ou seja, 1 ano. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Já começou e nós vamos falar sobre Levítico. Tem muita gente quando fala Levítico torce o nariz. Deixa aqui que eu gravo. Eu não entendo nada, tem muito sacrifício, tem muitas coisas, tudo muito complicado, muito, né? Eu vou mostrar para vocês que esse é um dos livros mais simples que tem na Bíblia. Não precisa olhar para mim desse jeito, não. Você vai entender daqui a pouco. Tá? Por isso que eu te convidei para chegar mais perto, para você poder perguntar. Então, nós havíamos conversado, eu conversei com o apóstolo, a paraxá de hoje, ela se chama Aharemot, que significa depois da morte. Só que o apóstolo pediu para dar uma pincelada na paraxá anterior que nós temos lá em Canheiros, que é Betsorá, que fala sobre a lepra. Foi o que eu citei ontem aqui. Então o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma pincelada nisso, tá? Cerca de 25 minutos e depois, uma hora restante, eu vou passar para a próxima paraxá, que a gente vai falar sobre a paraxá desta semana, tá? E eu já combinei com o apóstolo também, eu vou deixar todo esse material para ele, depois poder dar continuidade com vocês. Então vocês não vão ficar só chupando o dedo. Hoje eu vou colocar o pirulito na boca de vocês, vou tirar e depois vou falar, apóstolo, dá o doce para as crianças aí. Entendeu? Então vai ser assim. Por favor, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 14, do verso 1 ao 4. Pode ficar sentado mesmo, Levítico 14, 1 ao 4. Vamos achar? Vamos lá. Está escrito assim: depois falou o Eterno a Moshe, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, o sacerdote sairá fora do acampamento e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e isopo. A primeira coisa, irmãos, que nós temos aqui é que a palavra nos ensina sobre a lei do leproso. Essa palavra lei aí, em hebraico, é Torá. E Torá, ela significa ensino. Ponto e vírgula, lei. Então, na realidade, a tradução melhor seria: esse é um ensino acerca do leproso. Ou seja, o que se faz quando uma pessoa contrai lepra? Essa palavra leproso aqui, em hebraico, é metsorá, que ela significa adquirir uma doença de pele, ficar leproso. Na raiz dessa palavra, nós temos o termo sorek, que significa necessidade, e também sarat, que significa doença maligna de pele. Ora, o que essas raízes nos informam sobre a lepra? A lepra, ela vem por causa da necessidade que alguém tem de falar mal do outro e, portanto, ela adquire uma doença maligna de pele. Ok? Quem é que fica leproso, então? Quem fala mal do outro. Já assustei. E aí, irmãos, como é que nós vamos fazer com isso agora? A purificação da lepra é algo interessante, porque a pessoa falava mal do outro, a pele dela começava a ficar esbranquiçada e avermelhada, parecendo mais fundo no local, e caíam os pelos. Quando aquilo acontecia, o sacerdote era chamado.
Os irmãos vão notar uma coisa interessante nessa paraxá. A lepra não é curada por um médico. A lepra é curada por um sacerdote. Porque ela não é uma doença física. Ela é uma doença da alma. Isso significa que a pessoa que se propõe a falar mal de alguém, ela contrai uma doença da alma que se manifesta no corpo como a lepra. Segundo o que os nossos sábios nos ensinaram, o maledicente, que é a pessoa que fala mal de outro, ele mata mais do que um assassino, porque ele mata 3 pessoas de uma vez. Ele mata a pessoa com quem ele está falando, a pessoa de quem ele está falando e a si mesmo. E os irmãos imaginam então como seria isso numa rede social? Se só de conversar com uma pessoa matou 3, numa rede social mata quantos? E aqueles que compartilharem vão continuar matando. Vocês vão entenderam isso? Então essa pessoa se torna um assassino em série. Por quê? Porque ele abriu a boca para falar mal do outro. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: será que eu tenho necessidade de abrir a minha boca para falar mal do outro? A Bíblia pergunta assim: se uma fonte pode dar mais de um tipo de água, ou ela dá água doce ou dá água salgada. Não dá para ter as duas na mesma fonte. Será que essa boca que abençoa vai amaldiçoar também? Então, vamos lá, irmãos. Pode falar mal do próximo? Não. Vocês não estão com tanta convicção. Não assim medroso. Mas o detalhe, irmãos, é que quem fala mal do próximo fica leproso. E qual era a providência que se tomava com o leproso? 7 dias fora do arraial. Por que tem que ser 7? Porque a pessoa tem que abrir e fechar um ciclo. Porque o ciclo, ele determina a nossa vida. Hoje nós estamos abrindo e fechando um ciclo. Primeiro fechando o que é Shabat, e abrindo, porque quando chegar a noite vai começar uma nova semana. Então o leproso tinha que ficar 7 dias fora para ele entender a plenitude do pecado que ele cometeu. E você imagina que ele tinha que ficar fora do arraial, ou seja, fora do acampamento. Suponhamos que fosse na igreja. Uma pessoa falou mal do irmão. Como é que ele ia fazer? Durante 7 dias não poderia entrar na igreja. Para que a pessoa pudesse parar, raciocinar e entender o mal que ela fez, inclusive que se manifestou na carne dela. Todo mundo que olhasse para aquela pessoa ia dizer o quê? Leproso. Você falou mal de alguém. Você matou alguém com a palavra. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta para os irmãos. Assassino vai para o céu? Quem fala mal do outro é? Irmãos, vamos tentar de novo. Eu sei que vocês estão com medo de falar, mas se quem mata o outro é assassino e assassino não vai para o céu, como é que a gente vai fazer então? Os irmãos estão entendendo a gravidade do que significa abrir a boca para falar mal do próximo? Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Não pode abrir a boca e simplesmente sair falando mal dos outros. Se você não gosta da pessoa, não abra a boca para se contaminar. Imagine que o leproso ficava 7 dias fora do arraial. Ele tinha tempo para pensar. Sozinho. Imagine você ter que ficar sozinho, sem a companhia de ninguém. Sem ter internet, sem ter TV a cabo, sem ter celular, sem ter nada. Como é que seria? Você teria tempo para pensar na besteira que foi feita. Porque o pecado
pecado, irmãos, ele precisa ser confrontado, para que ele seja tratado e para que a pessoa possa chegar e dizer assim: eu quero pedir perdão, eu preciso pedir perdão, para que eu seja restaurado. Se não houver isso, irmãos, não há restauração. E esse é o pecado mais difícil de se tratar, porque você tem que chegar depois para outra pessoa e falar assim: fulano, eu falei mal de você, me perdoa. E a maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso. Porque vamos combinar uma coisa aqui, irmãos. A gente tem que ter um caráter muito firme para chegar e pedir perdão para as pessoas. E a maioria dos seres humanos não tem isso. A gente diz muito homem para dizer assim: eu errei. Entendeu? Só que para alcançar o perdão, a gente precisa fazer isso. E segundo aquilo que os nossos sábios nos ensinam, em Yom Kippur, quase todos os pecados são perdoados. Aí você fala assim: como assim quase? Porque todo pecado que é cometido contra o próximo, ele só é perdoado quando eu me consertar com o meu irmão. Você entendeu isso? Não adianta chegar e falar assim: ah, Senhor, perdão porque eu falei mal do irmão. Aí o Espírito Santo vai falar assim: vai perdão para ele. Ah, Senhor, eu estou sem tempo agora, sabe? Sabe o que é, Senhor? Eu estou muito ocupado, então eu só posso pedir perdão para você. Se não fizer conserto, a lepra não é curada. Por que tinha que ficar fora do arraial? Para não contaminar os outros. É fácil contaminar-nos. Quer ver como é que contamina? Nós temos tecnologia na mão. Aí você recebe um telefonema: ô fulano, Shalom, você ficou sabendo da última? Como é que você faz? Quando eu recebo um telefonema desse, eu falo assim: espera aí. Você vai me contar alguma coisa, não vai? Vou. É sobre alguém, né? É, e eu conheço. Tem que ser. É. Aí a pergunta que eu faço para a pessoa: você vai me abençoar com isso? Vai me edificar? Não. Então, por favor, não me faça pecar. Deixa eu falar. Melhor não ficar sabendo de não pecar. Você está entendendo? Eu quero proteger a minha espiritualidade. A pessoa já pega e já vem para cima de mim. E meio. Aí você olha e fala assim: pai, não quero pecar não. Deleta em mim. Ah, você recebeu o e-mail? Eu recebi, mas não quero nem saber. E você vai me fazer pecar para ver o troço aí. Se você entender, então nós temos que preservar a nossa espiritualidade com o Senhor. E evitar de abrir a boca para falar mal de alguém. Evitar de ficar leproso. E outra coisa, evitar de contaminar os outros. Porque depois chega e começa a formar grupinho. Aí forma um grupinho aqui. Você ficou sabendo que o negócio aconteceu? Aí depois forma outro grupinho ali. Você ficou sabendo o que aconteceu? E assim por diante, já formou. Para que isso, irmãos? Por que nós temos que ser os portadores das más notícias? Por que eu tenho que amaldiçoar a vida de alguém com um negócio desse aqui? Então, a Bíblia fala para a gente sobre o problema da lepra e quem pode detectar se a pessoa foi curada ou não. O sacerdote, depois que ela olha frente a frente do sacerdote, e o sacerdote examinar o corpo, ele vai poder dizer assim: realmente você pediu perdão, você se consertou diante do Eterno, você pediu perdão, agora você está apto a voltar para o arraial. Agora você imagina como é que é o esforço que essa pessoa tem que fazer, porque ele é agora ex-leproso. E ele volta para o arraial e as pessoas vão olhar e falar assim: poxa, eu vou tomar cuidado, porque o fulano falou mal de alguém e foi para fora do arraial porque ficou leproso. Eu vou guardar a minha língua. Quem é esperto vê o que o outro fez e diz assim: eu não quero cair no erro do outro, não.
Agora, o tolo, ele não está nem aí. Ele sai falando, sai replicando, sai duplicando as coisas, às vezes sem buscar saber a origem da notícia. Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra fala para a gente sobre a seriedade disso aqui, e que é uma doença espiritual. Quanta gente está dentro da igreja hoje doente espiritualmente, cheia de questões, cheia de problemas, cheia de medos. Por quê? Justamente por causa disso aqui. É ele. Nós temos exemplos de Você pode me ligar mais tarde, que agora eu não posso te atender. Miriam, irmã de Moshe, ficou leprosa por quê? O irmão se casou com uma mulher cuxita. O que é uma mulher cuxita? Etíope. Devia ser com a pele negra. Miriam não gostou. Falou mal do profeta. Ficou leprosa. Fala mal de pastor. Fala mal de profeta. Fala mal de homem de Deus, você vai ver. Você vai ficar o quê? Aqui Miriam, irmã dele, ia falar assim, mas a irmã de Moshe, ela falou assim, não quero saber. Fosse o pai e a mãe, ia ficar leproso do Egito. Porque o Eterno não olha para a pessoa, ele olha para a atitude da pessoa. Ela era uma mulher importante em Israel? Com certeza era. Mas abriu a boca de forma indevida. Ficou uma semana fora do arraial. Para cumprir os 7 dias, nem Moshe intercedendo, ela falou assim, deixa ela tratar com ela. Se tratar com a alma dela, se tratar com a língua dela. Ela aprender a não falar mal de ninguém. Aí depois, nós temos aqui um outro exemplo, muito interessante, de um camarada que é ímpio, tal de Naamã, que ficou leproso também por conta disso. Imagina um general, uma pessoa de alta patente, ficar leproso, e uma garotinha israelita virar e falar para a esposa dele que tinha um profeta que era capaz de curar aquela lepra. E aí, quando ele vai para o profeta, acontece uma coisa muito interessante, o profeta diz assim, manda tomar banho no rio. E ele vem, mas peraí, como assim? Da onde eu vim? Tem rio? Da onde eu vim? Tem tudo nos céus. Ele falou, Senhor, obedece o profeta. Ele já está com um problema aqui, obedece o profeta que vai dar certo. Ele obedeceu o profeta e foi. Aí nós temos também uma outra história muito interessante, que são os 4 leprosos lá de 2 Reis, capítulo 7, que quando Israel está sendo sitiado, eles então não podem entrar na cidade porque são leprosos, não podem ir para o lugar deles, eles vão para o acampamento do inimigo e descobrem que o Eterno tinha matado todo mundo. Eles vão dar as boas notícias, né, para os judeus. Mas 4 homens leprosos, e que haviam também estavam cumprindo o seu papel de estarem fora do arraial por conta da lepra, por terem aberto a boca de forma indevida. E nós temos Uzias também, que quis ultrapassar o serviço do seu ministério, que era ser rei, quis fazer o papel do sacerdote e ficou leproso. Então, a lepra vem também quando a pessoa quer ultrapassar a sua função no ministério. Você foi chamado para ser o quê? Aí eu fui chamado para cantar. Por favor, só que a gente não veio do ministério público. Entendeu? Se o seu mover é esse, faça isso. Às vezes as pessoas que me questionam sobre algumas coisas me pedem assim, canta uma música em hebraico, eu falo, não dá. Você não sabe? Eu até sei, mas sou terrivelmente desafinado. Meu mover não é cantar. Meu mover é ensinar. Eu vou ficar dentro do que eu estou. Para que eu vou querer tirar o mover do outro, a unção do outro? Eu até te ensino, eu vou lá baixinho e falo assim, ó, vai desafinar, mas você pega a música aí. Mas a outra pessoa canta, eu não sei cantar. Uzias quis ultrapassar o seu chamado.
Quando a gente fica leprosa, ninguém consegue recuperar como a igreja recupera, porque a igreja usa a palavra. E a palavra transforma a vida das pessoas. Por quê? Porque ela confronta o pecado. Ela não passa a mão no pecado de ninguém. Ela confronta e faz a pessoa se posicionar. O pecado ele precisa ser confrontado. A pessoa precisa tomar consciência que errou. Precisa fazer teshuvá, que significa retorno, que é o arrependimento, para ela poder ser perdoada e então após isso ser reintegrada. Entenderam o processo? Precisa acontecer. O pecado tem que ser confrontado. Ok? Porque se o pecado não for confrontado, ele vai gerar morte. Porque o pecado confrontado, ele vai levar a pessoa à vida. Alguma pergunta, irmãos? Então, ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar agora para outra paraxá, porque o que eu precisava falar sobre maledicência é isso aqui. E vocês viram que é assustador isso aqui, né? Eu queria até comentar uma coisa com os irmãos. Até esse momento você era inocente. Não é mais. Você entendeu? Não dá mais para cometer esse erro agora, irmãos. Porque até antes de eu começar isso aqui, você não sabia da gravidade desse pecado. Agora você sabe. Então, daqui por diante, trava a língua aí. E os nossos sábios, eles dizem que o Eterno colocou duas trancas para impedir que a língua age: os dentes e o lábio. Sabe por que o Eterno criou o homem, o ser humano em geral, dois ouvidos e uma boca? Para a gente ouvir mais e falar menos. Eu sei que as irmãs devem estar olhando para mim e falando assim: Rabino, como é que eu vou fazer isso? Porque as irmãs gostam do papinho, né? Sempre tem assunto. Eu não sei se os irmãos me permitem aqui rapidamente. Vocês conhecem a piada das duas presidiárias? Não conhece? Então, vou contar rapidinho. Duas mulheres ficaram presas durante 40 anos. Na mesma cela, 30 anos. Na hora de sair, as duas saíram juntas. O marido de uma veio pegar um, o marido de outra veio pegar outro. Elas saíram de um lado, do outro, ela falou assim: oh, esqueci de falar para ela uma coisa. Depois de 40 anos, ainda tinha esquecido de falar uma coisa. Então imagine, irmãos, quer dizer, ainda depois de 40 anos tinha assunto para ser tratado que não conseguiu naquele período de 40 anos. É brincadeira, né? Ou seja, as irmãs realmente têm assunto para falar. Por isso, vamos tomar cuidado com o assunto, que seja as coisas do Senhor. Você pode falar de cabelo, você pode falar de maquiagem, fala do que você quiser, mas não fala da vida dos outros, por favor. Irmãs, você percebeu que o efeito é retardado? O amém não saía de jeito, eu saía assim: amém. Que dificuldade, né? E a gente sabe que vocês são assim, vocês falam mais do que a gente. Verdade. Tanto que foi provado cientificamente: a mulher fala o dobro do homem. O homem vai para o trabalho, ele trabalha, faz aquele monte de coisa. Quando ele chega em casa, o que ele quer? Ele quer descansar. A mulher falou só metade. E ainda tem metade para conversar com o marido. Então ele estava na televisão assim: o que você está fazendo? Nada. É porque ele não está fazendo nada, ele está zapeando, ele quer se distrair, vendo alguma coisa na televisão. E a mulher começa: você quer largar isso e dar atenção para mim? Isso também só acontece em casa. Por quê? Porque vocês têm necessidade de falar mais, vocês querem atenção. Quando uma mulher começa a conversar, sabe o que ela deseja? O homem sente e fica olhando para ela assim, prestando atenção, exatamente. Inclusive tem que prestar atenção, tem esse detalhe, pastor. Vocês entenderam? Porque há uma necessidade do ser humano de falar. Agora, tem umas coisas que eu quero pedir ao Eterno para ele esclarecer para mim. Eu ainda não entendi por que vocês têm mais necessidade de falar do que a gente. Sério.
Eu não entendi por quê. Porque olha, vai encostar bem, quando vai deitar? Deitou e a mulher está. Eu falo assim, amor, vamos dormir amanhã, a gente termina esse negócio. Ah tá, mas isso aqui só uma coisinha, então isso só acontece comigo. Não acontece mais ninguém na face da terra. Por isso que eles vão vir. Porque é só pra gente. Vocês entenderam? Então, a questão da fala é interessante. Lembra que eu falei ontem que com a fala você profetiza quem você é? Está ligado a essa paraxá de hoje. E aquilo que a tradição judaica fala está embasado na Torá. Quer dizer, a tradição fala do falar, do dizer as palavras. E a gente percebe que se você diz palavras corretas, você profetiza e cria alguma coisa. Se a gente diz palavras erradas, pecamos e trazemos prejuízo para a nossa vida. Por isso que é importante a gente ter conhecimento. Falar só aquilo que é devido. Não fala de menos, mas também não fala de mais. Ok? Sim. Sim. O que você quer saber? Faça a sua pergunta objetiva. Deus mata ou não? Com certeza. Ou, até porque tem o seguinte, quando a cara precisa julgar alguém, ele usa uma pessoa, ele usa a natureza, ou o juízo vem dos céus. Naquela ocasião, Israel estava enfraquecido, tinha um exército contra Israel. Ele não tinha como trazer um outro exército para poder julgar aquele exército que estava se levantando contra Israel. Ele não tinha como usar uma só pessoa para julgar o exército. Então o juízo veio de onde? Dos céus. Veio longe e matou todo mundo. Porque aquelas pessoas estavam se levantando para exterminar a nação de Israel. E o Eterno diz que a nação de Israel é uma nação eterna. Então todos que se levantam contra Israel, se não se arrependerem, recebem o juízo e morrem. Com certeza. Você se lembra do Yasser Arafat, que era líder da autoridade palestina uns anos atrás? Teve uma ocasião em que ele foi para a televisão e ele disse assim que ele fincaria a bandeira do Estado palestino em Jerusalém e que ele ia acabar com os judeus. Mês depois ele teve câncer e morreu. Quem matou? O Eterno. Porque está escrito assim, que o Eterno não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Certamente, esse exército plantou alguma coisa lá atrás para que eles pudessem colher daquela forma. Entendeu? Então, se a pessoa está pecando, ela está fazendo as coisas contra o povo que o Eterno escolheu, pode crer que vai receber, querido. E em alguns casos, é a morte. Entendeu? Até porque tem que haver uma outra coisa. Eu vou tocar no assunto agora. Para o Eterno tirar do ímpio para dar para o justo, ele tem que julgar o ímpio. Julgou o ímpio, toda a riqueza deles foi para quem? Para Israel. Você entendeu? Mas o Eterno, para fazer isso, ele tem que julgar alguém, porque há uma transferência de riqueza. A riqueza ela é transferida de um para outro através de julgamento. Entendeu? Então, por isso que tem que ser assim. E você pega, vou dar um padrão na Bíblia. Quando o Eterno teve que julgar outras nações, por exemplo, eu vou falar hoje, só tem lugar para te adiantar, porque vai ser a pregação de hoje à noite. Mas o Egito, o Eterno julgou o Egito para transferir a riqueza para Israel. Então tem um padrão aí. Se você nota que as coisas vão acontecer iguaizinhas, você vai ver que tem um padrão. E se você é justo, você está dentro desse padrão. Alguém se levantou contra a sua vida? É uma pessoa ímpia? O Eterno pode julgar essa pessoa e pode inclusive transferir a riqueza dessa pessoa para você. Ramã tentou matar o povo de Israel. Quando Ramã morre e os 10 filhos dele morrem, toda a riqueza dele vai para Mordecai e fica com o povo de Israel. De novo, obedecendo o mesmo padrão. Ok? Respondi? Amém, irmãos? Mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para a próxima paraxá. Então vamos. A próxima paraxá ela se
chama Aharemot, depois da morte, é Levítico 16. Tá? Eu vou ler o verso 1 e 2. E falou o Eterno a Moshe, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Eterno. Disse, pois, o Eterno a Moshe: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. No final da outra parte-chave que a gente estava estudando até agora, os 2 filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, foram para o santuário e entraram com um fogo estranho. Quando eles foram entrar na presença do Eterno, de novo o Eterno os matou. Por quê? Porque eles iam contaminar a santidade do Eterno. No Santo dos Santos só pode entrar uma vez e só o sumo sacerdote. Os 2 rapazes pegaram esse e foram entrando. E foram entrando. Aí já falou: opa, aqui não. Morre. Isso tem um padrão, irmãos. Isso significa que nem todos podem entrar na presença do Eterno toda hora. Por quê? Porque a pessoa não está em condições espirituais para fazer aquilo. Aí eu queria tanto uma experiência com o Senhor, Rabino. Se santifica. Busca o Eterno. Seja obediente à palavra do Eterno e você vai ter com ele uma experiência que vai mudar a sua vida. Mas não é para todo mundo. Esses 2 tinham sido instruídos como fazer, desobedeceram e acharam que podiam fazer do jeito dele. E tem muita gente que é assim: eu vou fazer o meu culto ao Senhor. Peraí, tem um manual de instruções. Está aí na sua mão o manual de instruções. O culto tem que ser feito do jeito que aquele que quer ser, que precisa ser adorado, deixou a forma de fazer. Eu vou desobedecer? Ele vai receber o meu culto a ele? E aí? Infelizmente, hoje as pessoas pegam a Bíblia, interpretam do jeito que querem e fazem o seu culto da sua forma. Vocês vão entender isso? Esses 2 morreram por conta disso. Eu vou fazer do meu jeito. Não entra na presença do Eterno de qualquer jeito. Entra em santidade e Ele vai te abençoar. Entra de qualquer jeito, você está correndo risco. Mas aí vai acontecer aquilo que encontrou. Por que hoje não sai a lepra? E por que o Eterno não mata hoje ninguém tem pecado na igreja? Por causa de uma palavrinha que vem escrito lá no Novo Testamento, que é longanimidade, que significa bondade esticada. Então o Eterno leva a pessoa até o limite, e leva essa bondade até o limite, porque senão, gente, o Eterno já teria matado muita gente. Às vezes as pessoas falam assim: eu gostaria de que o livro de Atos voltasse. É mesmo. Se você chegasse com uma oferta aqui, que não fosse uma oferta lá, né? Fosse uma oferta de qualquer jeito. Porque a Bíblia fala assim que eu tenho que dar oferta triste, amargurado, com aquela coisa feia, não é isso? Diz que eu tenho que dar como? Imagina o irmão vindo para cá assim, da oferta. O Eterno olha e diz assim: não chega mais a coisa. Morreu. Porque eu sou desviado para dar com a lei dele. Quando você chega diante da minha presença de qualquer jeito. Vocês vão entender isso? Eu queria que Atos voltasse. Não queira, não, irmão. Não queira, não. O negócio é sério. Mas eu queria só a unção. Mas você quer pagar o preço pela unção? Paulo abria a boca, era preso. Atos capítulo 17. Ele abriu a boca para falar, foi preso. Por quê? Não gostei de você ter aberto a boca. Judeu. Tu abriu a boca e eu não gostei de ti. Vai preso. Qual foi o crime que eu cometi? Não, você abriu a boca. E a gente quer voltar para esse
Então, é uma coisa séria. Aqui, Moshe, o Arão está falando com Moshe, fala para Arão não entrar toda hora no Santo dos Santos, porque senão ele vai morrer. Porque para entrar no Santo dos Santos agora tem um critério, é uma vez por ano. Eu e você temos como entrar mais de uma vez por ano, mas tem que ter uma condição de santidade para isso acontecer. Aliás, deixa eu até fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já tiveram a experiência de entrar no Santo dos Santos? Ninguém? Puxa vida, precisa ter uma experiência dessa. Porque é linda. Inclusive, vou contar uma coisa para os irmãos. A gente estava conversando sobre isso ontem. Eu falava que eu gostaria que os irmãos pudessem ver o que está acontecendo. Eu não sei com quem foi que eu falei, se foi com o Flávio, foi com o apóstolo, mas eu falei isso com alguém ontem. Vocês viram quando nós estávamos cantando aqui? Os irmãos estavam cantando, eu entro no Santo dos Santos. Então, entrou um homem aqui com um incensário que ficou cheio de incenso nesse lugar. Aí você chega aqui e você acha que veio só com estudo. Está acontecendo muito mais coisas no reino do Espírito do que você imagina. Você está entendendo? Então, a gente não veio aqui, eu vim estudar a Torá. Não, você veio aqui, não foi para ver o Rabino, você veio para ver Yeshua. E para você ter essa oportunidade. E eu vou até falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho um sentimento, não é uma revelação, mas eu tenho um sentimento. Que se aquela hora eles tivessem continuado e o mover tivesse entrado de vez, eu acredito que se a gente começasse a orar, ia acontecer um monte de coisa antes da palavra mesmo. Aliás, outra direção do novo segundo, os meninos da música, tem vocês três, pastor. Você sabe qual é a função de vocês? Vou falar, eu sou vocês, então. Vou falar com vocês. A função de vocês é trazer o céu. Ok? Isso engloba a vida de vocês e a atitude. Tá? Então, quando os cantores em Jerusalém começavam a entoar os cânticos, e os instrumentistas estavam tocando, a Shekhinah, que é a presença, ela vinha. E quando o shofar tocava, os milagres começavam a acontecer em Jerusalém. Sem ninguém colocar a mão, sem ninguém fazer nada. Por isso que é tão importante a gente falar aqui sobre entrar no Santo dos Santos, porque eu tenho que ter uma condição de santidade para que isso possa acontecer. E quando eu tenho esta santidade, eu atraio o céu para a terra. Esse lugar aqui, irmãos, não é um prédio. Esse local é um local onde a presença de Yeshua vem para cima. Você entendeu isso? A pessoa, quando ela passar por aquela porta e entrar, ela já tem que sentir a presença. Porque este lugar foi consagrado para que a presença possa nele estar. E quem é que traz? Todo mundo traz, mas principalmente quem abre a boca para cantar é quem está tocando. Eu até conversei com, como é que é seu nome? Da bateria? Pedro. Falei com o Pedro ontem, falei, ó, tem uma forma que você toca a bateria em que você atrai a presença dos anjos. Eu já vi isso muitas vezes. E os anjos chegando, eles começam a entrar, eu até me arrepio de lembrar, eles começam a entrar, entram e ficam ao redor com armas de guerra. É algo tremendo isso. E eu falei assim, mas Senhor, por que isso? Aí o Senhor me falou, tem um toque que quando os meus filhos começam a tocar, eles atraem. E eles vêm. Eles vêm. Eu até olhei por ele ontem, não foi isso? Para que o Senhor mostrar isso para ele. Por que, irmão?
nós não estamos lidando com algo que é físico, porque trata da nossa reconexão com o Eterno. Por isso que essa restauração é tão importante, porque ela vai me reconectar e fazer com que eu possa estar na presença do Eterno da forma como Ele deseja. Amém? Então, só continuando aqui, quando nós falamos nessa questão do Santo dos Santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, para ele poder entrar, ele entrava só com 4 roupas de linho, porque ele tinha 8 roupas, 4 delas têm ouro. Ele não pode entrar na presença do Eterno com ouro. Por quê? Porque o ouro simboliza a realeza, e naquela hora só tem um rei que tem que ser adorado. O linho, ele representa os atos de justiça dos santos. Quem é justo se veste de linho. Eu não estou falando quem é crente. Eu não sei se vocês prestaram atenção na música. Ela falava de justos. Não está falando de crente. Crente até o diabo é. Nós estamos falando de gente que anda em integridade, que anda em temor diante do Eterno, que anda em obediência. Por isso que a obediência é bem importante, sabe, amados? Porque ela nos torna justos. Aí quando o diabo vier acusar, vai dar uma olhada e falar assim: você está acusando o meu justo? Sai da fora daqui, crente. Sai fora daqui. Esse é meu, lavado, remido no meu sangue. Cai fora daqui. Entendeu? Então, o sacerdote ele entrava com as roupas de linho para simbolizar o seguinte: ele está entrando em justiça. Só que antes de ele entrar, fazer um sacrifício por ele, fazer um sacrifício pela nação, para ele poder então entrar. Porque se ele entrasse com um pensamento impuro, morria. E na história de Israel não houve nenhum sumo sacerdote que morreu ao entrar no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Tem até um Midrash, né, que conta uma história interessante, que quando o sumo sacerdote entrou, ele fez Yom Kippur, ele entrou as 4 vezes e saiu. E quando ele saiu pela última vez, os irmãos, quando receberam-no de volta, pegaram, abraçaram e beijaram as suas mãos e disseram assim: obrigado pela tua santidade, porque nós somos aceitos diante do Eterno e a nação vai ter um ano muito bom por causa disso. Se você entender a responsabilidade, não sei se você está compreendendo, você pega os pastores. Se eles não andarem na santidade aqui, nada vai dar certo para você aí. Por isso, a responsabilidade deles é muito grande. Lembra que eu falei ontem para vocês cuidarem deles? Porque se você não cuidar, você vai colocar junto sobre eles o sacerdote, o sumo sacerdote aqui em Israel. Eles eram ricos. Estava ouvindo eles agora, ricos, não ouviram o que eu vou falar, mas eles ganhavam presente de todo mundo. O pessoal ia para as festas, levava presente para eles. Por quê? Como é que era? Davi instituiu os turnos sacerdotais, 24 horas. Então, quem fosse para uma festa, qualquer hora que chegasse, tinha um sacerdote no seu turno. A pessoa já ia e falava assim: vou encontrar com o sacerdote fulano de tal, que é o que ministra na minha vida. Ele já saía de casa com o horário certinho para chegar lá e encontrar o sacerdote. E ele já levava presentes com a sua família para o sacerdote, além de levar o sacrifício e as ofertas. As mulheres, elas trabalhavam na sua empresa dentro de casa. Provérbios capítulo 31, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor não persegue de berbice. Por quê? Porque essa mulher, ela fazia tudo dentro de casa, produzia as coisas e ainda dava material para os mercadores levarem e venderem para ela. Mas não estão entendendo? Elas faziam joias, perfumes, incenso, faziam um monte de coisa. E quando elas chegavam e iam para as festas, elas levavam
para o sacerdote, para a sua família. Os sacerdotes então ficavam satisfeitos. Todos eles eram ricos, eles não precisavam se preocupar com nada. Por quê? Porque a nação de Israel provia para todos eles o necessário. Os levitas, sabe o que eles viviam? Essas ofertas, que eram também divididas com eles. Eles não tinham necessidade sequer. Eles podiam se aprimorar no canto e na instrumentação. Eles eram todos especialistas nisso. Os melhores eram os que estavam no templo. Os melhores cantores de Israel estavam onde? Dentro da casa do Eterno. Aí, se você pegar a história, nossa história, os grandes cantores do mundo saíram de onde? Dentro da igreja. Um dos maiores que o mundo já conheceu, Elvis Presley, era crente, desviou e deu o que deu, mas cantava dentro da igreja. Por quê? Porque o Eterno coloca os melhores, sabe aonde? Na casa dele. E a gente não dá valor para isso, irmão. A gente fala assim, meu irmão, ele é louca. Dá um curso para ele. Profissionaliza ele, vai abrir a boca aqui, o céu desce. Mas nós não damos valor para isso, irmãos. Por isso que a santidade ela é tão desejada. Porque ela atrai essa unção espiritual, ela atrai o reino espiritual. Por que o sumo sacerdote tinha que ser assim? Porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele se encontrava com o Eterno face a face. Imagina ele levando o incensário e aquela nuvem de incenso no Santo dos Santos. E a presença do Eterno se manifestava por trás daquela nuvem. O Eterno falava com ele. Oh meu Pai. Você imagina você estar sozinho com o Eterno e você com uma voz como de trovão falando contigo. Em um lugar que você tem intimidade com o teu Pai. Está só você e Ele. Não tem tempo, não tem problema. É só você e o Todo-Poderoso. Imagine isso. Era o único homem na nação que tinha esse privilégio. Era um cara especial? Com certeza era. Para ter esse privilégio, você tem que ser uma pessoa especial. Mas a responsabilidade que ele tinha era de trazer a glória para a nação. Se ele falhasse, a nação acabaria. Aí quando Yeshua é constituído nosso sumo sacerdote, nós entendemos que ele não podia falhar, porque ele não acabaria só com Israel, mas acabaria com o universo. Você entendeu? Uma coisa muito tremenda, irmãos. E a gente entende o trabalho que Yeshua fez. Quando, eu também não posso falar, mas isso que eu falo na pregação. Quando Yeshua morre às 3 horas da tarde, desça, na mesma hora que os cordeiros morreram, eles eram sacrificados no templo e Yeshua morrendo no Gólgota às 3 horas da tarde. E Satanás, eu ganhei, eu consegui. Bobinho, não sabe de nada. E o Senhor dá uma virada. E aí, nós estamos aqui hoje por causa disso. Você está entendendo? Por isso que esse homem aqui, ele precisava disso. Olha que coisa engraçada, irmãos. Para não dizer interessante. A túnica do sumo sacerdote se chama cutoneta, que é aquela túnica que ele veste pelo nome. Sabe como é que se chamou a roupa que o Eterno colocou sobre Adão depois que ele pecou? Cutoneta. A palavrinha hebraica é a mesma. Sabe o que significa? Quando Adão pecou, ele perdeu o sacerdócio. Ele perdeu a condição de ser quem ele era e de oficiar diante do Eterno. Mesmo depois do pecado, o Eterno pegou uma roupa feita de cordeiro, colocou sobre Adão e disse assim: eu
estou te devolvendo aquilo que você perdeu, mas não na mesma condição que você tinha antes, mas você continua sendo líder e sacerdote. Você entendeu como você é profundo, irmãos? E como isso nos remonta, nos leva a essa situação da gente entender que nós somos de santidade para esta vida. Sem santidade está escrito: ninguém verá. Eu tenho que ser santo. E a palavra diz assim: sede santos porque eu sou santo. A palavra linho lá em hebraico, ela significa linho branco. Tem que ser o linho fino, aquele melhor linho que tem. O sacerdote não podia se vestir com qualquer roupa. Eu vou repetir para os irmãos aqui. Presta atenção de novo. O sacerdote não pode se vestir com qualquer roupa, tem que ser a melhor. Os irmãos entenderam? Os teus sacerdotes não podem se vestir com qualquer coisa. Por quê? Porque eles carregam esta responsabilidade. Vou te contar uma outra coisa aqui, eles também vão fechar os ouvidos quando eu escutar agora. Mas sabe o que vai acontecer o dia que nós somos líderes morremos? Nós vamos chegar diante de Yeshua e vai falar assim: relatório, o que tu fez? Cuido da minha obra, cuido da minha palavra. Eu perguntar para eles: cuidar do rebanho? A vida de vocês vai ser cobrada deles. Você entendeu? O problema é que eles carregam vocês espiritualmente nas costas. Por isso a igreja precisa reconhecer quem são os seus líderes. Porque era assim com Israel. Os sacerdotes carregavam a nação nas costas. Se você pegar a história, você vai notar uma coisa muito interessante. O homem mais importante na nação não era o rei, era o sumo sacerdote. O rei era o rei, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote veio de uma linhagem de homens tementes ao Eterno. Passava de pai para filho. O filho, quando nascia, o pai já dizia assim: no dia que eu morrer, você vai ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote de Israel. E ele ensinava o filho a temer ao Eterno, porque ele dizia: meu filho, quando eu entro em Yom Kippur, eu entro sabendo que eu estou fazendo como eu poder sair contra você, sua mãe, seus irmãos, de volta aqui, porque eu não quero morrer naquele lugar, ainda que seja na presença do Eterno. Vocês imaginam a responsabilidade que esse homem carregava? Aí você olha para os dedos e diz assim: essa pastor, só que eles vão dar conta da sua. Por isso eles têm que vestir a melhor roupa, e por isso que eles têm que ter, dentro dessa questão, os atos de justiça. Eles têm que ser justos e santos, para quando se apresentarem diante do Eterno, eles poderem ser considerados vencedores e aptos para aquilo que fizeram. Tem uma outra palavra que diz que eles têm um sacerdote turbante, que é algo enrolado, um pano enrolado de linho sobre a cabeça dele, que hoje é o kippah que nós usamos, que significa que o sacerdote estava debaixo da autoridade do Eterno. Todo homem que usa kippah está dizendo: eu estou debaixo da autoridade do Eterno. Antes que alguma mulher me pergunte, eu vou responder: mulher usa kippah? Não. Mulher usa o quê? Véu. A mulher casada, quando ela usa o véu, ela está dizendo o seguinte: eu sou submissa ao Eterno e ao meu marido. Pode rir, mas a gente faz assim, né? Tem que ser submissa ao marido, como você diz: seu marido é o cabeça, você está ao lado dele. Né? Eu queria contar uma coisa para os irmãos aqui, para vocês facilitarem a vida para a gente. É sério.
Mas não, é mais sim, querido. Vou te contar por quê. A palavra ajudadora, no livro de Gênesis, no hebraico, elas têm a mesma raiz da palavra tesouro. Gostou? Não gostaram, né? Então deixa eu falar. Não, eu não estou vendo entusiasmo, estou falando que vocês são um tesouro e vocês não assim. Misericórdia, né? A gente não pode elogiar a mulher, você já percebeu? Não dá para elogiar as irmãs, que elas não gostam de elogio. Mas tudo bem, vamos continuar. Agora, o que vocês estão fazendo para a gente, homem? Dê a chave para a gente poder entrar e pegar esse tesouro. Amém, irmãs? Quem manda fazer assim, e não deixa o marido entrar. Deixa o marido entrar. Dá a chave para ele, irmão. Anima a mim, eu creio. Vamos saber se a chave hoje. Gente, isso é sério. Entendeu? Casamento não são dois, é um só. Uma só carne. Tem que ter integração entre os dois. Casamento é assim, olhou, já sabe o que está acontecendo. Eu não sei se como é mulher. Ela olha para mim, eu já sei. Já sei. Quando dá aquela olhada, você fala, azedou. Eu já aprendi que eu fiz errado. Sou inocente, fala. Porque a mulher é assim, ela olhou, tem aquele olhar assim, você já sabe. Misericórdia. Mas tem aquele olhar que ela olha para você e diz assim, não faz isso. Pula fora, corre. E tem aquele olhar que ela te olha e ela fala assim, vai em frente. E tem aquela frase que ela fala para você, né, de vez em quando. Oh, amor. Ela já quer alguma coisa. Com certeza. Então, irmãos, nós precisamos entender que isso é a cobertura. Então nós estamos falando da cobertura, né? Do kippah, do véu. E a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Viu? Seja submissa. Seja conselheira dele, porém submissa. Amém. Tem hora, e eu vou até falar uma coisa para os homens. Ouça sua mulher. Ouça. Entendeu? Porque na maioria das vezes que eu não ouvi minha mulher, eu me lasquei. Eu estou falando sério, me lasquei mesmo. Eu sei. Ok, obrigado. Verdade, te abençoe. Viu, pastor? Pastor? Que você recebeu os galardões que eu estou recebendo, viu? Porque quem dá um copo de água fria para o justo, recebe meus galardões. Você recebe em nome de Yeshua. Não, está escrito, não, só estou. Está escrito que se cumpra. Mas, mesmo, a gente precisa ouvir as esposas. Agora, por favor, vamos ter bom senso com as coisas comidas. Tá? Porque tem umas aí que só você que não vai ajudar. Tá? Então, hoje eu não vou falar de casamento, irmãos, porque eu preciso falar de outras coisas. Mas tem umas coisinhas que vocês são uma bênção. Tá? Quando se trata de dividir as coisas, coisa linda, principalmente guarda-roupa. Tá vendo? Olha, pela risada já sabe o que eu vou falar, né? Guarda-roupa tem 6 portas. Matematicamente falando, deveria ser 3 e 3. Na teoria é lindo. Na prática, ela fica com 4, dá 2 para a gente e fala assim, eu posso colocar mais uma roupinha aí? É assim que funciona. Então, precisa se reavaliar algumas coisas também, que as irmãs têm um pouco de misericórdia com a gente, né? Porque se alguém que nós somos convidados para o casamento, a primeira coisa que a mulher diz, preciso comprar uma roupa nova. Não tenho roupa. Que frase maravilhosa, abre as 4 portas. Não tem roupa. Aí a esposa fala assim, vamos comprar uma roupa? Aí compra uma saia. Vai ter que comprar uma blusa que combina com uma saia. Aí tem que comprar um sapato que combina com uma blusa e uma saia.
aí tem que comprar mais umas bijuterias, algumas coisas para combinar, e tem a bolsa que faltou para colocar as coisinhas. Tudo bem, aí fez a compra e tal, aí a gente fala assim, então, vou comprar uma roupa. Ai, você não precisa de roupa nova, eu preciso. Então, é uma bênção, por isso que eu estou falando para as irmãs. Abram o baú para a gente poder entender vocês. Mas às vezes eles não querem comprar, a gente insiste. Mas eu tenho que insistir sempre, porque é brincadeira. Não, aí não. Aí não. Mas eu vou falar uma coisa. Puxa vida, o homem merece uma roupinha nova, né? E não é de vez em quando, depois é de vez em sempre. Porque com vocês, se for ao shopping toda semana, tem que comprar pelo menos uma coisinha. Não pode. Mulher tem síndrome de sacola. Ela tem que ser com a sacolinha assim, ó. Sempre assim. Uma bênção. Então, é por isso que tem que ter submissão, irmãos. Tem que ter. O eterno é bom. O eterno é bom. Eu vou falar agora, para mim finalizar aqui por causa do nosso tempo, os dois bodes de Yom Kippur, que é o bode do Senhor e o bode de Azazel. Porque em Yom Kippur, os pecados da nação são perdoados. Mas os pecados também são confessados da pessoa. Lembra que eu falei? Os pecados que são cometidos contra o Eterno, tudo bem, são perdoados. Os que são cometidos contra o irmão, tem que fazer o quê? O que eu falei no princípio? Tem que ir lá e pedir perdão. Então, Senhor, em Yom Kippur eu vou consertar a minha vida e tal. Mas tem que ir lá pedir perdão para o irmão. Lembra disso. Fez besteira com o irmão? Vai lá. Ficou devendo dinheiro para o irmão? Vai pagar. Pegou alguma coisa emprestada com uma pessoa lá e não devolveu? Corre para devolver. Eu acho impressionante, no CD, DVD, livro, gosta de ficar na casa das pessoas. A gente empresta e parece que essas coisas gostam de ficar mais na casa das pessoas que na nossa casa, eles não voltam. Impressionante isso. Então você toma cuidado com isso. Pegou emprestado, devolve. Porque se eu dou alguma coisa que não é minha em casa, eu sou o quê? Hã? Vamos falar, irmão. Então, eu estou complicando mais a vida dos irmãos, né? Está gostoso assim, né, irmãos? Vocês vão sair daqui cheios de responsabilidade hoje. Oh, aleluia! Então, vamos falar dos dois modos agora. Os dois modos. Diz assim, Levítico 16, do 8 a 10 diz: E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário, que lá em hebraico está de Azazel. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Eterno e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode que cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Eterno para fazer expiação com ele, a fim de levá-lo ao deserto como bode emissário. Então, um dos bodes, ele era oferecido ao Eterno, era um sacrifício do Eterno. O outro, os pecados da nação eram confessados diante dele. Ele era levado para o deserto pela mão de um emissário, era levado para um penhasco e jogado no penhasco para morrer. O que os nossos sábios dizem? Eles dizem que isso era feito porque esse bode ele era enviado para o adversário. E quando o adversário vestido do bode morreu, e os pecados da nação haviam sido perdoados por causa do sangue, ele teria que olhar e dizer assim: não posso fazer nada contra a nação de Israel. Os irmãos entenderam? Porque alguém morreu pela nação, pelos pecados da nação, que foi um bode. Entendeu isso? Por que a nossa nação está desse jeito? Ninguém pede perdão. Governantes nenhum vai para a presença do Eterno e diz assim: eu quero pedir perdão pela nossa nação. Diga para a televisão, fala assim: eu quero que todos agora orem comigo, que eu quero pedir perdão
como presidente da República, pela nossa nação, com os nossos governantes que estão aqui, devia fazer isso. Em Israel, o Yom Kippur é para isso. Você sabia que em Israel, o primeiro-ministro de Israel, ele vai lá para o muro orar e pedir perdão? Os governantes vão todos lá para o muro e orar e pedir perdão pela nação. Por isso que Israel é a nação que é. Porque o Eterno instituiu este dia para que eles pudessem então serem perdoados. Que dia é esse? O livro de Levítico diz que esse é o dia 10 do mês de Tishrei, o mês 7. Por que tem que ser o dia 10? Não podia ser outro dia? Podia. Por que o Eterno colocou no dia 10? O 10, ele está ligado a Keter, que é coroa. Por que o Yom Kippur é no dia 10? Para que eu receba uma coroa através do perdão. Eu vou repetir. Por que tem que ser no dia 10? Para que o Eterno nos dê uma coroa através do perdão. Isso significa que eu identifiquei o meu pecado, que eu pedi perdão e fui para a presença do Eterno para que Ele pudesse me perdoar. Pedir perdão, estou falando aqui, horizontal. Depois eu vou para a presença do Eterno e falo assim: Pai, já fiz tudo que tinha que fazer, agora eu quero pedir perdão para Ti. E aí nós recebemos uma coroa, que é o perdão do Eterno para as nossas vidas. Tudo isso está falando de santidade. E a santidade me reaproxima do Eterno. Por isso o Yom Kippur é uma festa. Mas é uma festa onde a gente chora. Chora no princípio para depois se alegrar com a coroa que recebe no final da festa. De jejum, 25 horas de jejum, para quê? Para se humilhar diante do Eterno, para dizer para o Eterno: eu não sou nada. Então os irmãos imaginam o primeiro-ministro de Israel jejuando, as autoridades em Israel jejuando, o exército de Israel jejuando. Por que eles não perdem uma guerra? É engraçado isso, né? Por que o judeu não perde uma guerra? Tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Qual é o motivo aqui? Eu não sei se os irmãos já viram no Google, dá uma olhadinha lá, escreve lá Exército de Israel, você vê os meninos no fronte, com tanque de guerra, com míssil, eles lá com um seguro, com um talite orando, com o tefilim na testa aqui orando. Aí você fala assim: eles vão para a guerra e oram lá? Para proteger eles lá. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, irmãos. O que o judeu mais faz? Ora. E as coisas dão certo para eles porque eles oram. Obedecem a palavra. É para colocar o talito se cumprir, é para colocar o tefilim, coloca, vai e ora. O Eterno, abençoa-se. Por que é a maior nação do mundo hoje, financeiramente falando? Porque é um povo que obedece, é um povo que dá. Entendeu? Nós temos um problema com dinheiro. E nós somos um povo incrédulo. Eu vou falar diante de Yeshua que está aqui. Nós somos um povo incrédulo. Nós achamos que se nós obedecemos ao Senhor vai faltar dinheiro para a gente. Tem gente que acha que se der dízimo vai conseguir pagar as contas. É o contrário. Se você não der o dízimo, com certeza você não vai pagar as suas contas. E eu estou te falando por experiência própria. Entendeu? Então, se você quer ser como Israel, se você quer ter o sucesso que esses homens tiveram, obedeça. Eu tive muitas experiências, vou terminar agora. Eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu vou te contar só uma. Há anos atrás, eu precisava de um notebook para trabalhar, não tinha notebook. Orei muito. Fui pregar em Jundiaí, fazer uma festa. Primeiro, segundo, terceiro dia da festa,
Um dos pastores chegou, nós estávamos reunidos no final da festa, com os pastores, eles iam me levar para casa. Já um dos pastores chegou para mim e falou assim: você está orando, pedindo uma coisa ao Senhor, né? Nós estávamos à mesa, jantando. Eu falei: sim, eu estou pedindo várias coisas, pastor. Ele falou: mas tem uma coisa que você está orando, que você precisa trabalhar. Eu falei: verdade, tem várias coisas. Ele saiu, voltou com uma maleta assim, colocou em cima da mesa e falou assim: isso aqui é seu. Eu olhei e já arrepiei. Falei: pastor, o que é isso? Ele falou: rápido. Aí quando eu abri, tinha um notebook com tudo dentro. Aí eu falei assim: ô pastor, mas ele falou assim: não fala nada. O dia que eu te vi, o Senhor falou comigo. Eu não dormi esses 2 dias. O Senhor está me incomodando. Eu preciso fazer isso. Leva. Só me abençoa. Abençoei a vida dele e fui embora. Estou com o meu notebook trabalhando a 1000 por hora. 2 meses depois, uma pessoa me liga: ah, como é que você está? Ora por mim, porque eu sei que você ganhou um notebook. Ora para mim ganhar também. Beleza! Eu desliguei o telefone e o Espírito Santo falou assim: você é a solução. Eu falei: como assim, Senhor? Embala o notebook e manda para ele. Eu falei: Senhor, ele acabou de chegar. Eu já estou bem aqui em casa, estou trabalhando com ele. Embala e mande para ele. Eu falei: tá bom, Senhor, eu preciso te obedecer. Embalei o notebook, mandei. Uma semana depois a pessoa me liga: escuta, o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui eu não estou vendo nada. Não, chegou um pacote aqui em casa. Eu falei: só me abençoa. Não faço pergunta, só me abençoa. Tá bom. Aí, uns meses depois, eu fui pregar. Estava a pé. Estou pregando, fiquei na casa do meu irmão. Aí ele falou assim: puxa, olha só coisa linda. Eu comprei um notebook novinho para minha esposa e tal, gostou do notebook e tal. E aquela alegria, a gente se preparou para o jantar. Aí ele falou assim: olha aqui, aquela caixa. Eu olhei, tinha uma outra caixa. Eu nem tinha percebido, né? Tinha uma outra caixa lá em cima. Aí ele falou assim: nossa, você comprou 2? Ele falou: é, comprei. Esse é seu. Ele falou assim: como? Ele falou: esse notebook novo é seu porque o Senhor disse que era para mim entregar as suas frutas. Eu acho que você não entendeu direito. A obediência faz com que o pecado mova a vida das pessoas para cuidar de você. Se a gente tiver a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo, vocês vão me conhecer. Eu não sou de abrir a boca para pedir nada. Eu oro. Eu falo com meu pai. E as minhas necessidades eu falo com ele. E ele cuida de mim. Então, se você quer participar dessa dimensão de milagre, obedeça. Se Yeshua falar para você assim: planta a bananeira ali, o que é que você vai fazer? Quem pode manda, obedece, quem tem juízo. Eu tenho juízo. E eu obedeço. Tem hora que eu falo assim: Senhor, mas não tem que fazer isso. Ele fala: corre, faz agora. Não é agora não, porque eu ainda quero te abençoar. Ele fala assim: Senhor, eu corro para obedecer. Então, eu quero acabar essa paraxá te mostrando o seguinte: todas essas instruções são para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, irmãos. Mas Deus não quer te fazer escravo, Ele quer melhorar a sua vida. E quando nós o obedecemos, nós entramos num padrão em que o Senhor pode fazer com que o padrão dele, que é um padrão sobrenatural, invada a minha vida, que é natural. E eu passo a viver numa dimensão diferente do sobrenatural. E as coisas simplesmente acontecem. Como os irmãos que estavam aqui ontem ouviram o testemunho do apóstolo Paulo. Você fala assim: ninguém paga a dívida de outro. Pá. E a gente queria ser diferente disso. Só a última. Aconteceu em Israel há alguns anos, em Nova York, há alguns anos, numa sinagoga. Um dos irmãos que era empresário estava controlando a empresa que estava quase falindo. O rabino então chama todos os homens, menos aquele que estava com problema, e falou assim: teu irmão entre nós está com problema e nós vamos ajudá-lo.
Tá? Tá bem sua empresa? Tá. Faz um cheque de 10. O senhor está bem? De 10. Você vai perguntando para os homens. Todos eles fizeram um cheque de 10 mil dólares. Ele pegou os cheques, se não me engano, eram cerca de uns 25 ou 30 cheques, coisa de 300 mil dólares. Coisa pequena. Né? Que hoje dá 1 milhão, né? Mais ou menos. 1 milhão de reais. Colocou dentro do envelope. No dia seguinte ele foi na empresa do irmão. Ô, fulano, cara, você vai, Rabino, tudo bem, e tal, as coisas estão assim e tal. Aí ele falou assim, vamos para o escritório? Vamos. Você entrou no escritório e falou assim, eu vim aqui para te dizer uma coisa. A comunidade quer te ajudar. Pegou o envelope, colocou em cima dele e falou assim, ele abriu. O que é isso? Ele falou assim, a comunidade quer te ajudar. Mas eu te peço uma coisa. Anota o nome de cada um e depois devolve o dinheiro. Ele falou, com certeza, eu vou fazer isso. Ele investiu na empresa. 3 meses depois ele estava voando. O negócio tinha mudado totalmente a empresa dele. Aí ele chegou no Rabino e falou assim, Rabino, minha empresa está decolando de novo, o negócio está maravilhoso. Ele virou para ele e falou assim, o que eu te falei? Deu certo, deu certo. E agora eu estou indo ao banheiro para pagar o primeiro. Beleza. Aí ele chegou, foi na empresa do irmão, como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo. E a empresa decolou de novo. Inclusive para te agradecer por aquilo que você fez, e te dou um envelope com 10 mil dólares. Falei assim, vim te entregar isso aqui de volta. A pessoa virou para ele e falou assim, não precisa. Como assim não precisa? O Todo-Poderoso já pagou. Ele ouviu isso de todos os empresários. Quando você faz alguma coisa na direção de alguém, você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para você mesmo. É isso. É assim que a Bíblia funciona, o Eterno funciona de um jeito diferente da gente. Isso meu povo sabe fazer e sabe receber. Sabe uma coisa? Ainda dá tempo da gente mudar a nossa história. Era para vocês serem os maiores empresários desse local. Mas não dá tempo de mudar isso. Não depende de mim. Depende de vocês. Você não precisa ser escravo de ninguém, mas você precisa obedecer ao Eterno, para que Ele possa te mudar de status. Pensa, fala disso. Eu era escravo, agora sou príncipe. Não só livre, príncipe. Hoje eu vou falar à noite sobre isso. E o Eterno vai mudar a sua vida. Fique de pé, vamos lá. Vamos então rapidamente para o base. A palavra aliança, brit, significa pacto com derramamento de sangue. Na realidade teve um só. Quando Yeshua veio, lá quando Paulo escreve aos Coríntios, falando da ceia, ele diz assim, esse cálice, na nossa tradução está escrito assim, é a nova aliança do meu sangue. Só que em hebraico está escrito esse é a Brit Hadashah, é a restauração da aliança do meu sangue. Então não houve uma segunda. Restaurou-se a primeira. Restaurar. Porque Israel quebrou essa aliança. Aí como Israel quebrou, ele teve que vir e falar assim, Israel volta. Volta para o Senhor. E eu, através do meu sacrifício, eu vou restaurar a aliança que foi feita lá atrás com Abraão. Quando o Eterno falou para Abraão separar os animais, e a Bíblia diz que ele passou entre as partes.
Quando ele passou entre as partes, ele fez assim. Um 8 deitado. Na matemática significa infinito. Aquele pacto com derramamento de sangue, então, é infinito. Ou como você falou, estatuto perpétuo. Então, na realidade, não vou. Falando então da Brit Milá da circuncisão, na realidade, a Brit Milá não é pregada hoje, porque o pessoal diz que isso é questão da lei. Mas se você pegar, e Yeshua fez a Brit Milá, que é a circuncisão, quando Paulo pega Timóteo para andar com ele fala assim: se circuncida. É uma questão de você ver duas coisas. Primeiro, o que o Eterno mandou fazer para que houvesse uma aliança entre nós que somos homens e o Todo-Poderoso. Porque quando você coloca o prepúcio, sobra um anelzinho de carne, que é uma aliança, e geralmente sai sangue da gente. Sai um pouquinho, mas sai. Então é um pacto que o Eterno faz conosco, de sangue do nosso próprio corpo. E é o privilégio dos homens terem isso. E a segunda coisa é que a Brit Milá, ela é algo que nos ajuda, sexualmente falando, impede o homem de transmitir doença para a mulher e faz com que ela tenha muito mais prazer. Só que, como a igreja jogou fora o Velho Testamento, pegou só o Novo, então nós temos esses problemas. Que está tudo lá, é bênção para a nossa vida, mas eles assim, joguei fora, vou viver só isso aqui. Só que na hora tem esses conflitos que você está mostrando para a gente e que só podem ser resolvidos quando a gente volta lá atrás e entende que isso é perpétuo, não pode acabar. Ele é o culto ao aquele que eu mostrei do sim. Não, ela está na Bíblia e você tira a tradição da Bíblia. Por exemplo, o Kippah, ele é o turbante que eu falei. Como hoje a gente não tem como usar um turbante que a gente vai se parecer com um árabe, então a gente usa o Kippah, entendeu? Não tem que colocar um turbante, porque hoje, historicamente falando, já se usa o Kippah, entendeu? Então o judeu, depois que o templo foi destruído, que isso era usado até a época do templo, depois que o templo foi destruído, o que o judeu fez? Ele tem que cobrir a cabeça, ele vai usar um turbante e ele usa um Kippah, entendeu? Então toda a tradição, ela está ligada com a palavra do Eterno. Se você se lembra ontem, eu falei da letra Rei, que é uma letra do alfabeto hebraico e que está na Torá. Em hebraico não está em português, por isso que eu tenho que citar a tradição. Porque quando eu cito a tradição, eu estou ligando uma coisa a outra para mostrar o seguinte, que tudo aquilo que o judeu fala tradicionalmente está ligado à palavra. Não seria mais a palavra para fundamentar para a pessoa ou a tradição para fundamentar? Deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: a tradição está na palavra, entendeu? Só que o que é a tradição? É o desdobramento daquilo que está na palavra. Por exemplo, qual é a sua profissão? Corretor. Quando você pega e vai explicar um contrato para alguém, você não usa só o contrato, você usa argumentos que estão na periferia para explicar à pessoa o significado daquilo que está no contrato. A tradição, ela faz justamente isso. Ela pega a periferia, as interpretações dos sábios para explicar o que está ali. Porque se você pegar a palavra seca, para nós hoje do cristianismo, as pessoas não vão entender. Você precisa dar exegese. Quem fez a exegese? São os sábios. Como isso foi feito? Há 4.000 anos, tem uma tradição na interpretação. Eu não vou inovar, eu vou pegar aquilo que os sábios disseram na tradição. Entendeu? Só que essa tradição é uma tradição bíblica. Quando Paulo fala disso aí, ele não está falando da tradição judaica, ele está falando da tradição mundana. Porque Paulo, inclusive,
de guardar a tradição. Em muitos lugares, você encontra ele guardando a tradição. Entendeu? Então, na realidade, se eu preciso da tradição hoje para entender, quando eu chamo a tradição, é para vocês poderem entender aquilo que está escrito em profundidade. Se você pega hoje um teólogo, o que ele faz com a Bíblia? Ele explica a Bíblia. E como é que a gente chama isso? Tradição cristã. E aí? Eu não estou usando a tradição cristã, porque ela já foi contaminada por Roma, mas estou usando a tradição judaica que vem pura já há 4.000 anos até os nossos dias. É por isso que eu falo da tradição, porque nós estamos trabalhando com restauração. E vocês precisam entender o que está escrito na palavra. E no cristianismo, você não tem esse subsídio. Isso que eu expliquei para vocês hoje. Se você pegar um teólogo cristão, ele nunca vai ter essa profundidade, porque ele não tem esse conhecimento. Entendeu isso? Alguma dúvida? Hadash. Vou falar para vocês de novo. A palavra nova em hebraico é Hadash. Ela significa restaurar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O hebraico muda? Não. Então, se ele é o mesmo, por que ele faria uma, teria de cancelar para fazer uma outra? Vamos usar a lógica. Ele não teria que fazer isso. Ele pegaria a aliança que ele fez com Israel e restauraria. Ele não chamou outro povo. Ele continuou com Israel. Se ele continuou com Israel, então ele restaurou a aliança. Eu vou entender isso? É só questão de lógica agora. Vocês que estão aqui são judeus, vocês não são gentios. Isso tem como provar. Tá? Então, o que acontece na realidade? Com certeza, como é que é teu nome? Do quê? José da Silva. Muito bem. Hã? Você já sabe. Você é judeu. Se você pegar as pessoas que é cristão, a maioria deles são judeus, se não todos. Você entendeu? Então você vai aonde agora? Eu não estou indo na Bíblia, estou indo na história, na tradição do nosso povo, para poder confirmar algo que diz respeito à sua vida. Agora eu estou usando a tradição de forma legítima, como eu usei lá atrás, para a sua vida. Alguma pergunta mais? Vamos orar? Querido Espírito Santo, muito obrigado pelo doce presente de nós. Nós te louvamos porque nossa música nos traz aqui. Para o Hashem Hakadosh, e nós te pedimos agora, sopra sobre nós e derrama a tua presença sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, eu sei que só tem algo para dar para os teus filhos esta manhã ainda. E eu te peço que os irmãos não saiam daqui sem receber aquilo que está no teu coração. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que nós dissemos aqui esta manhã, que o Senhor possa fazer cumprir no meio do teu povo. Pai, que haja santidade, que nós possamos nos colocar na tua presença em nome de Jesus. E que o teu nome, que está acima de todo nome, Yeshua, possa fazer diferença na nossa vida hoje. Nós nos colocamos diante de ti. E eu te peço agora, querido Senhor, venha abençoar a vida do teu povo que aqui está. Em nome de Yeshua. Nós abençoamos os teus filhos agora, com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichonecha, Issa Adonai panavelecha, Veyasem lecha shalom, Beshem Yeshua Mashiach, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Isto é a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. E também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, dizendo: recebe Hadon Yeshua HaMashiach. Ve'avat HaElohim Eitamut Beruach HaKodesh Kulhem. Que a graça do Senhor Yeshua Messias, o amor do eterno nosso Pai, e as nossas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Shabbat Shalom, toda a palavra, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oferta neste Shabbat, primeira vez.
Então, se você sair, você que trouxe uma oferta, entregue na casa do tesouro ali e receba a bênção do Senhor, como já tem sido liberado sobre a sua vida, amém? Então, você que deseja ofertar, faça isso nesse momento, e lembrando sempre que maravilhoso as perguntas, a elucidação, compreendi uma coisa também assim que foi extraordinária com relação, nós vimos conversando sobre isso. Pode se preparando, você que vai ofertar, fique à vontade. E quando o Rabino fala, nós somos judeus, hoje isso ficou claro para mim. Ficou claro para mim. Quando eu pego a etimologia do meu próprio sobrenome, que é Benetton, né? Alguém lá atrás tinha o nome de Tom, porque Benetton significa filho de Tom. Então tudo veio de lá. Hoje eu compreendi essa questão, ficou claro, graças à pergunta também do profeta Mario, que trouxe uma elucidação, e eu falei, poxa, eu compreendi agora, né? E compreendi também que isso tem um valor agregado espiritual para nós fantástico, né? Maravilhoso. Então, é muito bom, e é uma oportunidade imensa poder fazer essas perguntas no meio de uma paraxá assim, que é uma coisa muito comum, e o Senhor nos deu já 2 vezes viver isso, né? Lembram-se com o pastor Anderson e hoje com o Rabino Mário Moreno, amém? Então, queridos, continuemos. À noite, o certo seria terminar o Shabat às 16 horas, das 16 às 18. Mas nós vamos fazer, até por uma questão de aprendizagem, de adaptação, às 19h30. Então não perca, por favor, porque hoje o encerramento do Shabat com mais uma palavra se dará às 19h30, às 7h30 da noite, ok? Deus abençoe a todos, que o Eterno te abençoe poderosamente, ok? Está encerrado.